Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler uma porção boa aqui, do versículo 3. Eu acho que eu vou ler até o 17, tá? Então, se preparem para a leitura. 1 Timóteo, do 1. Capítulo 1, verso 3 ao 17. 1 Timóteo. 1, do 3 ao 17. Glória a Deus, isso. Então, vamos lá. Diz assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede, se você puder até grife esse versículo, ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aleluia. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para mim, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar de novo, Pai. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa. Obrigado, Pai. Pedimos que o seu Espírito mova, opere, abre os nossos olhos, abre os olhos de cada um, abre os nossos sentidos, o nosso entendimento, para compreendermos as maravilhas do Senhor, as maravilhas da sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito do livro aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo. São palavras poderosas, né, que estão nesses livros. E Paulo, ele começa esse livro aqui falando algumas coisas,
E eu quero destacar principalmente o versículo 5, que ele fala de 3 coisas. Paulo fala a respeito do amor que procede de um coração puro, e aí o amor também procede de uma consciência boa, ou isso, uma consciência boa, e de uma fé sem hipocrisia. Para mim, é como se Paulo, o texto aqui estivesse dizendo assim, ó, eu estou limpando o interior do copo. Né? Você lembra que Jesus falou para os fariseus, né, ó, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Porém, aqui é como se nós estivéssemos limpando o interior. Para quê? Para que o amor flua. Então, para que o amor de Deus flua, transborde de nós, transborde do nosso vaso, nós precisamos do quê? Precisamos de um coração puro. Então, veja bem, um coração puro. Precisamos de uma boa consciência e precisamos de uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé sem hipocrisia, ok? Amém? Amém? É interessante que aqui no início ele começa a falar assim para Timóteo, olha Timóteo, eu te deixei em Éfeso, e de fato Paulo fez algo muito poderoso em Éfeso. Se você lê Atos 19, você vai ver que lá em Éfeso foi onde Paulo operou milagres extraordinários. Ali aconteciam curas extraordinárias, demônios eram expulsos, houve também uma grande perseguição a Paulo ali, porque ali eles adoravam a Diana, a deusa Diana, né? Diana dos Efésios. Então ali Paulo entrou numa batalha de alto nível, né, com esse principado Diana. E ele ficou há um tempo ali, acho que uns 2 anos, nessa cidade. E ele fez algo ali, ele fez discípulos. E ele deixa Timóteo ali. Até a história diz que Timóteo se tornou bispo de uma grande igreja nessa cidade, Éfeso. E Paulo fala, eu te deixei aí para que você admoeste a certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. Então tinha ali nessa cidade, irmãos, pessoas que estavam trazendo ensinamentos falsos, ensinos errados, ensinos que traziam malefícios, destruição, né, para a vida daquelas pessoas. E aí Paulo até cita, por exemplo, ele fala assim, que eles não ensinem outra doutrina, mas aí o versículo 4 diz, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que promovem discussão, né? Então, o que é isso aqui? Basicamente, né? Basicamente, irmãos, tinham pessoas ali que estavam enfatizando as fábulas, mitos, né? E também, quando fala aqui de genealogias, isso daqui tem a ver com o gnosticismo, tá? Que era uma falsa doutrina naquela época, que muitos estavam ensinando. E quando fala genealogia, é porque eles tinham uma lista eles ficavam tentando estudar uma lista de emanações, assim, sem fim, né? Como se existiam, para os gnósticos, eles acreditavam que existiam vários seres que eram divinos e eles tinham genealogias. Então eles ficavam fazendo essas listas de genealogias. Era um engano completo, né? Era um engano completo. E essas doutrinas falsas estavam ali, tinham pessoas ensinando essas coisas, e isso estava tirando o foco dos discípulos, né?
do que importava de fato. E aquilo tirava tanto foco que haviam discussões, né? Tinha muita discussão, e Paulo fala assim que eram discussões sem proveito, né? Era sem proveito nenhum. As pessoas estavam perdendo tempo discutindo aqueles assuntos que eles nem entendiam direito, nem sabiam direito, eles estavam discutindo aquelas coisas. E aí Paulo diz, voltem à sã doutrina, e o objetivo dessa carta é o amor que provém. Aí ele começa o versículo 5, dizendo, olha, o importante mesmo, irmãos, né, basicamente seria isso, em outras palavras. O que eu quero falar com vocês é sobre o amor e essas três coisas daí, né? Que seria o coração puro, a consciência boa e a fé. Então vamos lá. Irmãos, primeira coisa que eu quero trazer, até se você quiser escrever, pode escrever ali no chat, o amor está conectado à pureza. Aleluia. O amor está conectado a um coração puro. Então, sabe esse amor sensual? Não existe, né? Não é o amor de Deus. Esse amor cheio de contaminação. Esse amor libertino. O amor conectado ao pecado, ele não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele procede da pureza. Ele procede da santidade. Esse é o amor. O amor que é o amor puro. Quando Paulo fala, né, em Coríntios que é um amor que não busca o seu interesse, é paciente ali, né? Tem uma lista. Esse amor, ele procede de um coração puro. Aí, com a pureza de coração, nós podemos liberar sobre as pessoas um amor genuíno que vai tocar, né? Que vai tocar a vida delas e que vai operar, então, a uma transformação de Deus, né? Sobre a vida das pessoas. O amor, então, está conectado à pureza. Em 1 Pedro 4,18, só pegar aqui esse texto. Isso, 1 Pedro 4,8. Só um pouquinho que eu já estou chegando lá. 4,8 diz assim, cadê? Acima de tudo, 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso é parecido com Provérbios 10,12, diz algo parecido. Então aqui temos duas coisas interessantes. Primeiro, o amor é santo. O amor é puro. Porém, ele cobre uma multidão de pecados, né? Exatamente porque Deus nos ama, ele vem então, quando existe o arrependimento, né? Quando existe o abandono do pecado, existe esse perdão de Deus que nos purifica. Então o amor, ele vem nos purificando e cobrindo, né, multidão. Então não importa a quantidade de pecados, não importa os tipos de pecados, o amor de Deus, ele cobre, né, havendo o arrependimento, havendo a mudança do coração,
o amor de Deus vai cobrindo, né, o pecado. Então até parece uma contradição, porque ele é puro, mas ao mesmo tempo ele remove, né, ele tira. Por quê? Porque Jesus levou sobre ele mesmo todos os pecados. Essa é a maior demonstração do amor, né, essa morte de Cristo, e nele estava o nosso pecado, a nossa culpa. Então esse mesmo amor, que é santo, é o amor também, que levou Jesus a se entregar e tirar o pecado do mundo, absolutamente, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Outra coisa, irmãos, no reino de Deus, nós precisamos ter o coração de criança. Então, quando falamos do coração puro, tem a ver com o coração de criança. Eu até conversava com a profetisa Bruna esses dias, né? Que nós percebemos que quando a pessoa tem um coração puro ou de criança, ela está aberta às realidades do mundo espiritual, às experiências com Deus, porque ela tem esse coração que crê, que deseja, que é inocente, que é humilde. Então, às vezes, olha o que eu vou falar, tenta entender, às vezes ela está num contexto religioso, que as pessoas não creem no sobrenatural, que as pessoas não creem nos milagres de Deus, não creem nos arrebatamentos, nas visões, nos mistérios de Deus. Às vezes ela está numa igreja religiosa, mas se ela tem um coração puro, é como se Deus consegue acessar ela. É por isso que às vezes, mesmo num contexto tradicional, de repente tem alguém ali Que é diferente, né? que é diferente. Né? Como se o coração puro quebrasse, né? Pode falar. É como se o coração puro quebrasse a resistência da religiosidade, porque o que não faz as pessoas ter experiência? Religiosidade, muitas vezes. Então é como se o coração puro fosse mais forte que a religiosidade que quebra. Então... Deus pode acessar, né? Aquela pessoa, encontrar aquela pessoa ali. Por quê? Porque por causa da pureza, né? Do coração. Ok. Depois, nós temos aqui a questão da consciência. Vamos olhar aqui, eu quero olhar Hebreus 9. Daqui a pouco nós já vamos encerrar. Hebreus 9. É bem interessante, acho que eu não vou ler todos que eu tinha anotado ali, mas eu vou ler uma parte aqui. Hebreus 9, do 12 ao 14. 12 e 14. Diz assim, olha só. Isso. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus, né? Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, então aqui está falando que, naquele contexto, esse sangue, esses sacrifícios, eles santificavam as pessoas exteriormente. Aí ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, tremendo, irmãos. Então aqui fala do poder, né, do sacrifício de Jesus. Ele está dizendo que no passado eles precisavam renovar os sacrifícios, né? Então, ele oferecia a pessoa pecou, aí a pessoa vinha e oferecia um sacrifício, mas de ano em ano o sumo sacerdote precisava vir oferecer o sacrifício. Então é como se tivesse que repetir ali os sacrifícios, mas Jesus, ele ofereceu um sacrifício tão perfeito
eterno, suficiente, que esse sacrifício, uma vez que ele purifica a nossa consciência de uma vez por todas. De maneira que esse sangue nos purifica e nós podemos servir, então, ao Deus vivo com liberdade. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. E para a gente finalizar, irmãos, a fé, né? Ele fala sobre a fé sem hipocrisia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Poderoso. 1 Pedro 1:22 diz assim, irmãos. A gente já indo para o final. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva, a qual vive e é permanente. Isso aqui.